Seu modelo não vai funcionar em produção, porque você precisa implementar um detalhe para que ele funcione muito bem. E se você quer saber esse detalhe, seja bem-vindo ao canal, seja um Data Scientist. Meu nome é Meigaron e esse canal tem o objetivo de te ajudar a conseguir o seu primeiro emprego em Data Science ou fazer uma migração de carreira. Eu vou trazer tanto conteúdos profissionais da parte de Data Science, Machine Learning, modelos em produção, quanto da parte preparatória de estudos, projetos, entrevistas, tudo que te ajude a conseguir o seu primeiro emprego ou fazer uma migração profissional para essa área de Data Science, beleza? E nesse vídeo nós vamos falar sobre o problema do deploy do modelo em produção. Nesse canal nós já colocamos o modelo em produção, tem um vídeo que eu vou deixar aqui no card também na descrição, onde a gente implementou o modelo, salvou esse modelo. E aí tem um outro vídeo que a gente construiu a API usando Flask, que é um framework de desenvolvimento web para Python, e colocamos esse modelo em produção, fizemos requisições para pegar as predições que esse modelo fornece. E agora nesse vídeo eu quero melhorar esse processo um pouco, porque se você colocar aquele modelo em produção exatamente, ele não vai funcionar, porque falta alguma coisa que eu quero mostrar para você aqui nesse vídeo, tá bom? Lembrando que os códigos desse vídeo aqui também dos outros vídeos estão lá no blog, então acessa lá, é www.sejamdatascientist.com, vai ter uma aba lá, modelos em produção, os códigos desse vídeo vão estar todos lá, tá bom? Os outros vídeos também, beleza? Bom, então qual que é o problema aqui? Eu vou mostrar a arquitetura simples que a gente implementou até agora e através dela eu vou mostrar qual que é o problema, tá? Então a gente tem aqui o nosso modelo de Machine Learning que está salvo, já treinado, né? Ele é um modelo que faz a previsão da qualidade do vinho, baseado em algumas características do vinho, né? Esse modelo então está salvo num servidor, que no nosso caso aqui é a nossa própria máquina, tá? E aí do outro lado eu tenho alguns clientes, que são as pessoas, ou os dispositivos, ou os serviços que são interessados em consumir esses resultados que o modelo fornece. Então pode ser dispositivos móveis, pode ser computadores, Jupyter Notebook, ferramentas de BI, websites, back-end, qualquer serviço capaz de fazer uma requisição via API pela internet e que tenha, claro, permissão para acessar esses dados que o modelo fornece, tá bom? E aí para ligar esses dois mundos aqui, a gente tem um intermediário, que é o que a gente chama de API, que no fundo é um arquivo handler.py, tá? Eu nomeei assim handler, mas pode ser qualquer nome, mas que faz essa intermediação entre as pessoas interessadas nos resultados que o modelo fornece e o modelo. Então o fluxo é super simples, né? Os clientes eles fazem um pedido, uma requisição para essa API. Bom, e a API então recebe essas requisições do cliente, ela passa para o modelo, que vai fazer a predição e vai devolver o valor para a API que vai devolver para o cliente, tá bom? Só que essa arquitetura aqui ela é muito simples para funcionar em produção, porque ela falta um pequeno detalhe, que é esse aqui. Geralmente no ambiente real você tem várias transformações nos seus dados, certo? Então antes de você treinar o seu modelo, você tem várias limpezas de dados, você tem várias criações de novas features, você tem várias transformações, vários encodings que a gente não criou aqui. Então se você tiver toda essa preparação de dados antes de criar o modelo, se você salvar esse modelo treinado, quando esse novo dado chegar, você tem que aplicar as mesmas transformações, as mesmas limpezas, os mesmos encodings nesse novo dado para que ele fique exatamente no formato que o modelo foi treinado. Se ele não vai funcionar, porque o modelo foi treinado de uma forma e o novo dado que chega ele não está preparado, digamos assim. Então a gente tem que fazer com que a API prepare esse novo dado. Então como que a gente inclui essa etapa aqui nessa infraestrutura? Bom, então a API ela deveria importar um arquivo onde a gente vai especificar todas as preparações que a gente utilizou para treinar o modelo. E aí o que ela vai fazer com esse novo dado, ela vai aplicar esse arquivo que contém todas as preparações, né? Como eu já disse, pode ser limpeza, criação de features, encoding. E aí ela vai transformar esse novo dado exatamente igual aos dados em que o modelo foi treinado. E aí sim, ela vai passar esse novo dado transformado para o modelo, que vai fazer a predição e vai retornar o valor para a API, certo? Então nesse vídeo aqui eu quero mostrar para você como que você cria esse arquivo dataprep.py em formato de classe e você utiliza essas tarefas como métodos dessa classe, beleza? Então é isso que a gente vai fazer nesse vídeo, tá bom? Bom, se você já gostou da ideia, então deixa seu like, se inscreve no canal, ativa as notificações para você ficar por dentro que tem bastante coisa legal vindo aí. Então vamos integrar essa preparação de dados na API. Eu já abri o Jupyter Notebook aqui, né? Abri o terminal, ativei a Virtual Env e o Jupyter Notebook está rodando aqui.
E aí eu vou clicar aqui nesse arquivo que a gente criou o modelo e também criou a requisição nos vídeos anteriores, tá? Se você não assistiu esses vídeos, vai lá e assiste esses vídeos para você ficar por dentro. E aqui eu vou passar rapidamente pelas seções, tá? Então a gente tem uma seção Imports, que tem todas as bibliotecas que a gente usa no código. Aqui eu carrego os dados dentro do Load Data. A preparação dos dados aqui, eu só separo os dados originais em treino e em teste. E dropo a variável resposta do treinamento, tá? Simples assim. Aqui a gente aplica o modelo ElasticNet, que é um modelo de regressão regularizado, tá? E aí a gente cria as métricas de performance do modelo, tá bom? Aqui embaixo a gente salva o modelo no formato Pickle e a gente cria aqui a parte de predição desse modelo via API, beleza? Bom, vamos imaginar então, ó, se a gente olhar aqui no DF1, a gente tem nossos dados aqui antes da separação entre treino e teste, certo? E vamos imaginar que a gente, para melhorar o modelo, a gente faça uma preparação dos dados aqui. Por exemplo, eu vou pegar essa coluna aqui chamada Free Sulfur Dioxide, eu acho, Dioxide, e vou dar uma olhada no range dessa variável aqui, porque eu tô achando que ela está muito fora de escala em relação aos outros, tá? Porque eu estou batendo o olho aqui, eu estou vendo valores 11, 25, enquanto do outro lado ali no Citric Acid, por exemplo, eu estou vendo 0.0, 0.04, então pode ser que eu estou uma escala muito diferente dos outros dados. Essa variável aqui ela está drivando o resultado, tá? Então eu não estou sendo justo o suficiente para dar a mesma importância para todas as variáveis. Então talvez eu precise normalizar isso aqui, tá? E para ver isso eu dou uma olhadinha no mínimo aqui, ó, é 1, dou uma olhadinha no máximo 72, ó. E aí para tirar a dúvida mesmo, vamos plotar uma distribuição aqui, ó. Eu vou usar o distplot. Vou colocar o KDE igual a false, para ele não plotar aquela linha de densidade em volta, tá? E aí, ó, a gente não importou o Seaborn. Então eu vou importar aqui, ó, Seaborn SNS, que é o apelido que eu vou dar para a classe Seaborn, tá? E aí quando eu plotar a distribuição aqui, olha só, eu tenho um range de 0 até 70. E a grande maioria dos meus dados, elas estão concentrados aqui de 0 a 10, tá vendo? Então seria legal se eu conseguisse reescalar isso aqui, padronizar essa variável aqui para ela ficar entre 0 e 1. Porque daí ela ficaria no mesmo range das outras. Como que a gente vai fazer isso? Eu vou fazer o seguinte, eu vou criar aqui uma subseção chamada Rescaling, tá? E aí existem vários métodos para você fazer um rescaling das variáveis, tá? Dependendo da distribuição, dependendo do tipo de variável. Mas eu não vou entrar no detalhe aqui, tá? Eu vou fazer uma rescaling aqui, uma reescala usando o mais simples possível. Então existe uma classe chamada min-max-scaler, que eu vou instanciar ela aqui no MMS. E aí a gente precisa importar ela. Ela vem lá do sklearn.preprocessing. Então eu tenho o pacote sklearn, tá, escrevi errado. E aí eu tenho uma classe chamada preprocessing, e aí eu vou importar aqui uma outra classe chamada min-max-scaler, beleza? E aí lá embaixo, ó, eu vou importar esse cara aqui como MMS. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou trocar esse eixo X de 0 a 70 para 0 e 1, tá? Como que eu faço isso? Eu vou fazer o seguinte, ó. Aqui eu vou colocar então o nome da variável que eu vou mudar, que é Free Sulfur Dioxide. E aí eu vou pegar ela aqui, ó, df1 Free Sulfur Dioxide. Vou fazer uma cópia, vou colocar aqui na frente. E aí vou pegar então essa classe MMS, que é o min-max-scaler, e aí ele tem um método chamado fitTransform, tá? Que vai fazer o seguinte, vai aplicar o min-max-scaler em cima dessa variável aqui. Para isso eu preciso pegar aqui com duplo colchetes e usar o método values, dessa forma aqui. O que o min-max-scaler faz, tá? A gente pode olhar na documentação, mas ele é muito simples de entender. Ele faz o seguinte, a sua nova variável, que eu vou chamar de xnew aqui, deixa eu dar um zoom aqui, ó. Ela vai ser o seguinte, ela vai ser a sua variável antiga, xold, menos o mínimo dessa coluna. Então ele vai pegar todos os valores do Free Sulfur Dioxide dessa coluna e vai calcular o mínimo e o máximo, beleza? E aí eu vou pegar o valor original, vou subtrair o mínimo e eu vou dividir aqui, ó,
pelo mínimo, na verdade é pelo máximo menos o mínimo. Então eu vou padronizar todo mundo entre 0 e 1, mas eu vou manter o shape da minha distribuição. Quer ver? Então, ó, eu vou instanciar o min-max scalar aqui, eu vou aplicar o fit transform, e aí se a gente mostrar o gráfico de novo, ó, olha só, tá vendo? Eu tenho exatamente o mesmo shape da minha distribuição, só que agora está entre 0 e 1. Então agora eu tenho o mesmo peso de importância do que as outras variáveis, tá? Então é isso que eu queria fazer. Então imagina que a gente tem essa transformação agora e a gente precisa implementar essa transformação lá em produção. Porque lembra que ele usa o mínimo e o máximo aqui, tá? Se a gente vem aqui, ó, e usar o MMS agora, acho que tem um método chamado, deixa eu dar uma olhada aqui, ó. Se eu der 2 tabs aqui, ele mostra, ó, Data Max. Se eu dar um print aqui, ó, é 72, tá vendo? Que é o valor máximo dessa coluna. Se eu colocar o min aqui, ó, provavelmente vai ser 1, tá vendo? Então eu preciso guardar esse 1 em 72, porque quando lá em produção eu receber um novo valor, para essa coluna aqui de Free Sulfur Dioxide, eu tenho que subtrair 1 e dividir pelo range, que é 71, né? Que é 72 menos 1. Então eu preciso guardar esses valores aqui, para que quando chega um dado novo eu aplique exatamente os mesmos valores que eu usei aqui no treinamento, certo? E aí que eu quero mostrar para você como que você faz isso, tá? E aí vamos criar uma outra transformação aqui, só para a gente ter duas, tá? Então a gente tem o Free Sulfur Dioxide aqui. Eu acho que tem um Total Sulfur Dioxide também, tá? Vamos dar uma olhada como está a distribuição disso. Vou colocar Total aqui, ó. Aí ele está aqui, tá vendo? Ó? Tá de 0 até 300. Então eu quero converter isso aqui de 0 até 1, beleza? Então como que a gente faz? Mesma coisa, aplica aqui um fit transform. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou copiar aqui, ó, colar aqui embaixo, e aí eu vou trocar o free por total aqui. E vou aplicar o MMS aqui, tá? E aí quando a gente plotar novamente, ó, mantém o mesmo shape. E aí aqui tem o 0, vai no intervalo de 0 a 1, beleza? E agora você pode notar, ó, que o mínimo e o máximo mudou, tá vendo? O mínimo agora é 6 e o máximo deve ser diferente de 72, ó, 289. Então eu tenho que guardar os parâmetros desse MMS também, tá? E vamos imaginar que a gente vai fazer mais uma transformação. Bom, dá uma olhada nessa distribuição aqui. Essa distribuição aqui, ela tem muito cara de uma distribuição de Poisson, certo? Onde a concentração dos dados está muito à esquerda. E aí a gente precisa trazer isso aqui para uma normal, por exemplo. Mas por que disso, Megan? Por que a gente precisa converter para uma normal? Porque alguns algoritmos de machine learning, a premissa que os criadores assumiram para que ele funcione bem é que os dados sejam o mais próximo possível de uma normal. Então, quanto mais próximos seus dados estiverem dessa premissa, que é as variáveis terem uma distribuição normal, melhor ele funciona. Então, às vezes a gente precisa fazer algumas transformações para que seus dados fiquem com as mesmas premissas que o algoritmo que você está usando foi criado, certo? E como que você transforma isso aqui numa distribuição mais próxima da normal? A gente usa uma transformação logarítmica, que a gente chama. Só que ela precisa ser feita antes do scaling, tá? Então eu vou carregar os dados de novo aqui, ó. E aí se a gente dá uma olhada, então a gente tem aqui a distribuição mais próxima da Poisson. E aí para aplicar uma transformação logarítmica, eu vou usar aqui esse método chamado log1p, que pertence à classe NumPy. Se você dá uma olhada aqui, ó, tá vendo? Eu dou um shift na distribuição. Então agora eu tenho uma distribuição de 2 até 5.5. E ela é muito mais parecida com uma normal do que com uma Poisson, tá? Então vamos imaginar que a gente também tem essa transformação. Então tem que fazer antes aqui, ó. Então vou fazer uma cópia aqui, vou colar, e aí eu vou fazer o seguinte, ó. Esse cara, ele vai ser na verdade o resultado do log 1p desse Total Sulfur Dioxide aqui. Eu não preciso usar os velhos mais, tá bom? E aí sim eu aplico a minha transformação de normalização, de rescaling. E aí se você olhar, ó, eu tenho agora normalizado entre 0 e 1, uma transformação mais para o shape de uma normal, beleza? Então imagina que a gente tem essas 3 transformações aqui. Como que a gente coloca isso aqui agora lá na produção, lá no modelo em produção? Tá, cara, não é difícil, tá? A gente pode usar, existem várias formas, mas uma forma que eu usei bastante, funciona muito bem, é a gente salvar isso aqui num pickle.
Porque o pickle é como se fosse um pacote, né? Uma caixinha. Tudo que você guardar lá, ele mantém o formato. Então depois a gente tira da caixinha a nossa transformação e usa o método normal. Então por isso que ele é muito bom. E aí para você salvar, como que a gente faz, né? A gente usa pickle aqui, pickle dump, né? A gente vai fazer um dump do meu MMS. E aí eu vou passar o caminho que eu quero que ele faça o dump e o modo que eu quero que ele faça esse dump, né? Que é o modo de escrita, que é o WB. E aí o open vai ser assim, né? Se eu não me engano é /users, /megaron, /repos, seja um data scientist, /deploy, e eu costumo chamar, eu coloco o mesmo nome da coluna, e eu coloco um scalar aqui no final, .pkl, simbolizando que aquele pickle ali, ele é um scalar, né? Um transformador, digamos assim, tá bom? E eu preciso fazer a mesma coisa aqui embaixo, ó, pro total suffer também. Então eu vou dar um dump no MMS, lembrando que quando eu uso o MMS aqui, ele tem as variáveis mínimo e máximo para esse cara aqui. E aí para eu usar no total suffer, eu preciso retreinar o MMS, digamos assim, para ele conseguir pegar o mínimo e máximo da coluna total suffer. E aí por isso que eu faço um dump aqui do MMS aqui embaixo, tá bom? E aí lá no final é só trocar o nome aqui, ó, colocar total aqui, beleza? E aí depois a gente segue com o script, né? Separa entre treino e teste, tudo bonitinho. E aí vamos rodar isso aqui, ó. E eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um restart aqui para ele restartar as variáveis. E nós vamos rodar isso aqui de novo, ó. Então agora eu vou preparar os dados aqui, ó. Vou fazer um scaling, salvar os pickle. Ah, escrevi pickle errado aqui, ó. Deixa eu colocar pickle. Aqui também, ó, pickle. Eu vou salvar o pickle aqui, separar em treino e teste, fazer um drop da variável quality. Que eu vou treinar aqui eu vou definir o meu modelo, vou treinar meu modelo, fazer a predição. Aqui tem as métricas, aqui tem as métricas. E se eu der uma olhadinha na pasta deploy, agora eu tenho o total sulfur aqui e o free sulfur aqui também, tá? Que são meus scalars, beleza? E aí como que eu coloco isso aqui lá em produção, Megaron? Que é o que a gente vai ver agora, tá? Para fazer isso eu vou fazer o seguinte, lembra daquele arquivo, esse arquivo aqui, ó, chamado data prep? Então vamos criar ele. Como que a gente cria ele? Eu vou fazer ele fazer o seguinte, ó, eu vou criar aqui uma nova seção que eu vou chamar isso aqui de class in production, beleza? Production. E aí eu vou só criar umas linhas aqui para ficar mais alto para você ver melhor, tá? E aí eu vou colocar isso aqui com markdown. E vamos lá. Eu vou fazer o seguinte, eu vou criar uma classe aqui que eu vou chamar ela com o mesmo nome do nosso projeto, que é o Wine Quality, tá? Que é o que o modelo faz em si. Essa classe ela vai receber um objeto, tá? Object. E aí é o seguinte, em orientação a objeto, quando você define uma classe, você pode definir um método que a gente chama de construtor. Esse método ele é o primeiro método que é chamado pela própria classe quando ela é instanciada. Então sempre quando você instancia a classe para poder usar os métodos, a primeira função que essa classe roda é o construtor. O que a gente faz com isso? A gente prepara o nosso ambiente, a gente carrega algumas variáveis, a gente faz alguma coisa para deixar a nossa classe pronta, certo? Então o construtor no Python é o init aqui, tá vendo? E aí ele vai receber um self, que é um ponteiro para a própria classe, né? É a variável que permite você usar os dados ou os métodos da própria classe, tá bom? E aí o que eu vou definir aqui dentro? Eu vou fazer o seguinte, eu vou carregar os meus pickles. Porque aí daí sempre quando eu instanciar essa wine quality, significa que eu estou pronto para poder aplicar as transformações nos dados. Então eu já tenho os meus scalars carregados, certo? Como que eu faço isso? Eu uso um pickle aqui, load, e aí eu vou passar o caminho de volta lá e o modo, que agora o modo vai ser RB, certo? E aí eu vou salvar isso aqui, por exemplo, ó, no free sulfur scalar, que é o nome lá, beleza? Fazer uma cópia disso aqui e vou fazer o total. Aí não pode esquecer de colocar o self aqui, indicando que essa variável é uma variável inner class, é uma variável de dentro da classe, que só pode ser acessada por métodos, por getters, tá bom? Bom, aí eu vou vir aqui em cima e vou copiar o caminho lá, cara, que fica muito chato escrever isso aqui toda hora. A gente podia criar uma variável, né, mas tudo bem. Vou vir aqui, botão direito,
copy, e aí eu vou colar lá embaixo, ó. Então eu vou vir aqui, ó, vou vir aqui, vou colar esse cara aqui, e aí eu vou vir aqui e vou colar esse cara aqui também, ó. A única diferença é que eu vou trocar o model aqui, eu vou trocar isso aqui por free sulfur scalar, e aí eu vou .pkl, e aí eu vou colocar total sulfur scalar, beleza? Então a gente vai carregar esses caras aqui, tá? Agora que a gente carregou então as nossas scalars, a gente pode definir aqui métodos. E esses métodos são os métodos que implementam a nossa transformação. Então eu vou criar aqui uma função chamada de data preparation. O que esse cara vai receber? Ele recebe uma variável chamada self para eu poder acessar lá os meus scalars que eu já carreguei na classe. E ele recebe um data frame. Alguém vai me passar um data frame df, beleza? Aqui dentro eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer o rescaling do free e vou fazer o rescaling do total. Ambos sulfur, tá? Deixa eu colocar sulfur, cara, tô falando toda hora errado. Sulfur. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar a preparação aqui. Vocês lembram como que era a preparação? Eu vou pegar o df aqui e eu vou receber um free sulfur dioxide, certo? E aí eu preciso aplicar agora a mesma transformação que eu usei lá em treino. Como que eu faço? Lembra que tinha um método chamado fit transform? O fit é para eu criar aquela variável min-max, só que eu não preciso mais dela, porque eu vou receber ela via scalar, então eu só preciso usar o transform. E da onde que o transform vem? Ele vem do meu self free sulfur scalar. E falando nisso, eu escrevi errado aqui em cima, ó. É sulfur, não é sulfur. Sulfur. Beleza? Então eu tenho aqui, esse aqui ó, é o método, na verdade é o scalar que a gente salvou em Pickle lá do treino. E eu estou aplicando ele aqui em cima da variável free sulfur dioxide, que é a variável nova que veio para mim via requisição de API. Lembrando que qualquer dúvida, galera, escreve aí no comentário que eu dou um jeito de ajudar, tá bom? Então eu vou fazer uma cópia aqui desse cara e aqui eu vou fazer o rescaling do total. Então vai vir uma variável para mim, é total sulfur dioxide. Eu preciso importar aqui, usar na verdade a variável chamada total sulfur scalar de dentro da classe, por isso que eu uso o self aqui na frente, tá? E aí eu aplico o transform em cima da variável original que é o total e aí eu tenho a transformação. E aí o que eu faço? Eu retorno o df. E aí dentro dessa classe você pode criar qualquer coisa aqui. Se você tiver limpeza de dados, se você tiver encoding, se você tiver preparação dos dados, qualquer coisa você pode criar aqui como um método, tá? E você fala assim, Migro, mas cara, como que eu uso essa classe agora? É só importar aqui o Pickle, que senão vai falhar, vai dar... Cara, eu sempre escrevo Pickle errado, senão vai dar errado, tá? E você fala assim, Migro, mas cara, mas como que eu uso isso aqui? Que é o que a gente vai ver agora. Então eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou copiar isso aqui e eu vou colar lá na nossa API. Então eu vou vir aqui no terminal, vou abrir uma nova aba, vou ativar a virtual env que se chama Seja um Data Scientist. E aqui, se eu não me engano, a gente tem o handler. Então eu vou dar um VI handler aqui para abrir. E aí eu vou fazer o seguinte, aqui em cima no nosso handler eu vou dar um import. O arquivo vai se chamar wine quality. Vou colocar wine quality. Dentro da wine quality eu vou importar a classe chamada wine quality, que é essa que a gente acabou de criar, beleza? Então no meu repositório eu preciso ter um arquivo chamado wine quality, que está tudo minúsculo e separado por underscore aqui. Dentro desse arquivo eu preciso ter essa classe wine quality, beleza? Então antes de criar os métodos, vamos criar esse arquivo aqui, vai? Então eu vou sair e salvar aqui, ó, wq, e aí eu vou criar um arquivo aqui chamado wine quality.py, beleza? E eu vou colar a minha classe aqui, ó, beleza? Então acho que é só o Pickle que a gente precisa aqui por enquanto. Deixa eu dar, só o Pickle, eu acho. Então eu vou salvar isso aqui, beleza? Bora, vamos lá então. Então eu vou pegar dois pontos wq para salvar e sair. Vou voltar lá para o meu handler e aqui eu importei então a minha classe wine quality. E agora eu posso usar os métodos dessa classe, certo? Então, dentro aqui da minha rota, do meu root, eu vou aplicar os meus métodos. Então, aqui antes do prediction, ó,
eu vou criar aqui um comentário que eu vou chamar isso aqui, ó, Instantiate Data Preparation. E aí eu vou chamar isso aí de pipeline, tá? Porque a gente pode colocar várias transformações. E aí, lá do inequality, eu vou importar a classe aqui, ó, o inequality. Então eu posso usar a variável pipeline para aplicar as minhas transformações. E aqui então eu tenho a minha primeira transformação, que é a data preparation. Então eu vou pegar o pipeline, se eu não me engano a gente colocou lá como data preparation, certo? E a gente vai passar aqui o df raw, que é a variável, que é o data frame que precisa ser transformado, beleza? E eu vou recuperar isso aqui dentro de df, vou colocar df1, ó. E aí eu vou passar df1 agora por prediction, tá vendo? df1. E aí ele vai colocar na variável original aqui no df raw, vai colocar o pred e vai transformar isso aqui para JSON e vai retornar na API. E aí para a gente ver a variável transformada, eu vou retornar aqui o df1, tá? Só para a gente poder olhar que o método funcionou e ele transformou as variáveis, beleza? Bom, então teoricamente tudo certo aqui, eu vou salvar, vou sair e aí eu vou ligar a nossa API, vou colocar ela em produção, digamos assim. E aí já deu alguma coisa errada aqui, ó. Ah, é verdade, ó. Deixa eu abrir aqui o handler de novo. E é o seguinte, é do arquivo. Então é from inequality eu vou importar a classe. Então do arquivo inequality eu vou importar a classe inequality, beleza? Agora sim eu vou dar um Python, vou limpar a tela aqui. E vou dar um Python handler, tá vendo? E aí teoricamente ele deve funcionar, certo? Vamos fazer o teste agora. Vou voltar aqui, ó. E aqui em cima onde a gente faz as predições, vou pegar qualquer valor aleatório do meu dataset, tá? E aí que está representado aqui. E aí eu vou transformar isso aqui num JSON. E aí observe, ó, que na verdade o meu free suffer e o meu total suffer já estão transformados. Então não é df1 que eu tenho que pegar agora. É df raw, beleza? Agora sim, ó, tenho 1726 aqui, tá? Vou transformar isso aqui num JSON. Bom, vou fazer minha requisição na API e deu um erro. Eu acho que eu já sei por quê. Vou fazer o seguinte, eu vou parar minha API aqui, ó, e vou carregar o handler de novo. E aí é o seguinte, não, handler não, desculpa, o inequality. E aí o problema que foi esse aqui, ó. Eu esqueci um detalhe aqui, na verdade. Você precisa usar o colchete duplo aqui, ó, e precisa usar o método values no final, tá? Para que ele transforme isso aqui no array. É só um detalhe do array do NumPy. Então vou usar values aqui no final e eu vou colocar colchetes duplos aqui. Agora deve funcionar, ó. Vou salvar e sair. Vou startar a API novamente aqui, ó. E aí ela vai ficar rodando. E aí eu vou voltar lá no script e vou fazer uma nova requisição. Pronto, e aqui está nosso resultado. Tá vendo que o free sulfur aqui e o total sulfur aqui eles estão transformados, ó. O original é 11, então transformou para 0,14. E o original aqui do total sulfur é 41 e foi para 10,4, tá vendo? Então agora a gente tem uma classe, que é essa classe inequality, que ela tem todas as transformações que a gente usa lá no treino, tá? Então aqui você pode colocar, como eu já falei, a preparação dos dados, a criação de features, encode, limpeza dos dados, ou seja, tudo que você treinou, ou seja, tudo que você utilizou para preparar os dados antes de treinar o modelo. Porque lembre-se que para você fazer a predição, o dado que ele entra, ele precisa estar exatamente no mesmo formato que você treinou. Porque o modelo ele aprendeu um comportamento baseado nos dados que você preparou. Então, quando o novo dado entra, você precisa preparar ele da mesma forma para que o modelo responda da mesma forma, tá bom? Bom, então era isso que eu queria falar para você, né? Então você precisa criar essa classe aqui, o inequality, importar ela lá dentro do handler e começar a usar os métodos dela, tá bom? Então faça essa modificação aqui no seu script que você aprendeu, desenvolveu lá nos vídeos passados, tá? E eu vou deixar esse código aqui lá no blog, tá bom? Bom, então era isso que eu queria falar para você. Dá uma olhadinha lá no blog então para pegar esse código aqui, sejamdatascientist.com. Lá também tem bastante conteúdo sobre carreira, sobre projetos e tudo mais. Me segue lá no Instagram, @megron.datascience. Tem bastante conteúdo complementar lá. E eu também vou começar a responder perguntas da galera sobre a carreira, sobre projetos, sobre como conseguir entrar na área. Vou contar um pouquinho da minha história também. E se você tem um LinkedIn, conecta comigo lá no LinkedIn. Se você não tem ainda, cara, faz o LinkedIn. Porque é lá que as empresas e as pessoas se conectam para trocar experiências e oportunidades de emprego, tá bom? Bom, muito obrigado então pelo seu tempo. Vejo você no próximo vídeo e até mais.